Imagine uma partícula de poeira à deriva no vácuo entre as órbitas de Saturno e Urano. Ela é silenciosa, banal, mais antiga que a civilização humana e suspensa em uma corrente invisível esculpida pela gravidade de gigantes distantes. Essa poeira faz parte de uma estrutura tão vasta e intrincada que vidas humanas não podem conter sua história. E, no entanto, enquanto você está deitado em sua cama, deixando sua mente derivar em direção ao cosmos, essa poeira se torna uma testemunha de uma realidade mais estranha que qualquer sonho. Sua consciência se solta dos laços das preocupações terrenas e flutua para fora, guiada não por propulsores ou coordenadas, mas pela curiosidade. Os planetas de nosso sistema solar traçam laços invisíveis ao redor do Sol, uma coreografia de milhões de anos em sua criação. Mercúrio corre em círculos apertados, mal se mantendo unido no abraço escaldante do Sol, seus dias mais quentes que qualquer fornalha, suas noites mais frias que qualquer inverno polar. Vênus, girando para trás e lentamente, é um mundo envolto em um véu brutal de dióxido de carbono, onde chuvas de ácido sulfúrico e ventos gritam através de uma atmosfera cozida sob pressão. Marte nos oferece uma pausa, um deserto que já foi úmido, com sussurros congelados de rios antigos e cânions que se lembram de oceanos. Seus picos arranham o céu com montanhas 3 vezes a altura do Everest. E em sua sombra, uma esperança persistente de vida passada. Júpiter se assoma como uma estrela fracassada, tão massiva que detém o domínio sobre os destinos de asteroides e luas. É um mundo de faixas de tempestades e pressão tão profunda que o hidrogênio pode se liquefazer em estados estranhos e metálicos. Saturno, cingido por seus anéis icônicos, flutua com uma graça que desmente as origens violentas daqueles fragmentos de gelo. Urano se inclina desajeitadamente, um mundo rolando de lado através de uma valsa orbital que desafia nossas mentes amantes da simetria. Netuno, o mais distante dos conhecidos, esconde tempestades azuis profundas e órbitas de luas que sugerem uma colisão ou roubo passados. Esses planetas, mais do que esferas de rocha e gás, são testemunhos vivos da evolução do sistema solar. Eles se influenciam sutilmente, puxando e empurrando em harmonia ressonante. Uma mudança na órbita de Netuno pode empurrar Plutão, cujo terreno gelado desmente uma atividade dinâmica, enviando ondulações gravitacionais para trás no tempo. O balé orbital não é estático, ele muda a cada época. E assim, quando você olha para o céu e traça um ponto de movimento lento entre as estrelas, saiba que não é aleatório, é um dançarino, puxando a Terra suavemente em troca. Nesta conversa gravitacional, a Lua se junta ao coro com sua própria história, travada pelas marés e eternamente apresentando uma face. A Lua é um espelho para o passado da Terra, suas planícies de basalto, suas terras altas, seu registro de bombardeio cósmico. Tudo aponta para uma gênese violenta, que um único impactador do tamanho de Marte Theia possa tê-la formado. Mudou tudo. O eixo da Terra se estabilizou. As marés começaram. A vida teve seu primeiro batimento cardíaco rítmico. A Lua não é meramente um satélite, é uma parceira. Ela modula nosso clima, define nossos meses e chama o mar para subir e descer. Ela reflete a luz do Sol durante nossas horas mais escuras, oferecendo tanto romance quanto revelação. As crateras lunares, intocadas pela erosão, preservam um livro de história planetária mais duradouro que qualquer biblioteca. Cada cicatriz de meteoro é uma frase. Cada mar, um capítulo de fluxo vulcânico que suavizou as páginas da violência. E embora agora sonhemos com Marte, foi a Lua que primeiro guardou nossas pegadas em outro mundo. Os astronautas da Apollo trouxeram rochas cinzentas, porosas, banais para alguns olhos, mas em seus isótopos havia códigos, apontando para uma herança compartilhada e origens violentas. Hoje, novas missões vislumbram uma presença permanente. Bases que poderiam minerar hélio 3, laboratórios que poderiam testar a medicina do espaço profundo.
A Lua se torna não um objetivo, mas um portal. Assim como ensinou os primeiros humanos a contar os meses, agora nos convida a contar as estrelas que podemos alcançar a seguir. Derivando mais longe, encontramos o objeto mais paradoxal do universo, o buraco negro. Uma região onde as regras conhecidas do espaço e do tempo colapsam para dentro, onde a gravidade se torna uma escultora do destino. Nascidos da morte de estrelas massivas, os buracos negros comprimem a matéria em uma singularidade infinitamente densa, matematicamente completa e fisicamente misteriosa. Seus horizontes marcam a borda da visibilidade, um portão de mão única para outro lugar. No entanto, eles não são totalmente negros. De seu perímetro, vaza a radiação Hawking, um sussurro teórico da espuma quântica, sugerindo que até mesmo esses gigantes podem um dia morrer. No coração de nossa própria galáxia jaz Sagitário A. A prova de que os buracos negros não são monstros isolados, mas pedras angulares da arquitetura galáctica. Ao seu redor, as estrelas orbitam como abelhas em torno de uma flor invisível, traçando a gravidade do nada. Cair em direção a um buraco negro é experimentar o tempo como uma assíntota. Observadores externos veriam você congelar no horizonte, mas do seu ponto de vista, a queda é suave, ininterrupta, talvez até mesmo sobrevivível se a teoria se estender para geometrias exóticas do espaço-tempo. Enquanto isso, sua luz esticada e curvada se junta a um disco de acreção onde a matéria queima a velocidades relativísticas. A lente gravitacional ao redor de um buraco negro não é uma ilusão, é uma revelação. Galáxias distantes se curvam em arcos, revelando suas simetrias ocultas. Os astrônomos não apenas observam a luz, eles observam a luz obedecer à gravidade, escrevendo caminhos curvos em papel cósmico. Os buracos negros nos lembram que o espaço e o tempo não são constantes. São maleáveis, vulneráveis à massa e à energia, à geometria e à curvatura. Neles reside tanto a ruína das estrelas quanto o nascimento da compreensão. Ao derivar para o sono, pense neles não como terrores, mas como professores fazendo perguntas na linguagem da gravidade. Agora, à medida que nos movemos para as nebulosas frias que embalam novas estrelas, sigamos as correntes de gás e tempo, onde nascimento e morte se entrelaçam em sombras moleculares. Na tênue sombra além da borda do cinturão de Kuiper, um lugar onde o Sol é pouco mais que uma estrela brilhante na escuridão. Correntes invisíveis de gravidade o puxam ainda mais longe. As sondas Voyager, há muito silenciosas para o ouvido humano, navegam além desta fronteira. Essas antigas batedoras agora derivam através da heliopausa, uma zona liminar onde o vento solar cede ao meio interestelar. É aqui, neste limiar, que o casulo protetor de nosso sistema solar termina e o mar galáctico começa. A ideia de fronteiras bordas que separam uma coisa da outra é uma invenção humana útil. No entanto, no cosmos, tais delineamentos se confundem. A influência do Sol se desvanece gradualmente, não para, assim como a mente, ao entrar no sono, não desliga, mas desliza para outro estado. Em ambos os reinos, a transição não é uma linha, mas um processo. Aqui fora, além do calor planetário e dos sussurros cometários, jaz a nuvem de Oort, uma hipotética concha de detritos gelados circulando o sistema solar como um eco distante. Seus componentes são em grande parte desconhecidos, e nenhum foi visto diretamente. Mas deste halo, cometas de longo período nascem. Alguns viajam dezenas de milhares de anos antes de mergulhar em direção ao Sol. Testemunhar tal jornada é vislumbrar o tempo desenrolado. O cosmos não conta horas. Ele espera com a paciência da gravidade. Além da nuvem de Oort, a imaginação deve carregar o que os instrumentos não podem. É aqui que a especulação se torna necessidade. As estrelas mais próximas. Próxima Centauri e suas irmãs no sistema Alpha Centauri.
ainda estão a mais de 4 anos-luz de distância, 40 trilhões de quilômetros. Mesmo nossas naves mais rápidas levariam dezenas de milhares de anos para alcançá-las. E, no entanto, elas estão ao lado. Os astrônomos falam de exoplanetas mundos orbitando outras estrelas como se fossem personagens de uma grande narrativa. Alguns são gigantes gasosos escaldantes agarrados perto de seus sóis. Outros são andarilhos gelados com órbitas alongadas. Alguns se encontram na chamada zona habitável, onde a água líquida pode persistir. Os telescópios detectaram milhares. Suas assinaturas visíveis na diminuição da luz estelar ou na leve oscilação de uma estrela-mãe. No entanto, sabemos pouco sobre suas superfícies, seus céus ou suas histórias. Cada exoplaneta é uma história meio contada, um espelho sem reflexo. Um desses mundos, Kepler-186 orbita uma estrela anã vermelha a cerca de 500 anos-luz de distância. É quase do tamanho da Terra, e embora seu Sol seja mais frio e mais fraco, o planeta se encontra em uma zona onde o calor ainda pode tocar seu solo. Mas que tipo de solo? Que tipo de ar as respostas, se existirem? Estão trancadas em feixes de luz que viajaram por meio milênio para nos alcançar. Estudá-los é fazer arqueologia com fótons, mas a distância não equivale a isolamento. A luz conecta todas as coisas. Os fótons que aquecem sua pele se originaram no núcleo do Sol, nascidos de reações de fusão e levando milhares de anos para escapar antes de correrem para a Terra em 8 minutos. Da mesma forma, a luz das estrelas que vemos esta noite iniciou sua jornada antes que nações caíssem, antes que línguas fossem faladas. Um único raio é uma cápsula do tempo, um sussurro do passado. Neste cosmos em expansão, nossos instrumentos se esticam para captar os sussurros. O telescópio espacial James Webb, posicionado além da órbita da Lua, desdobra suas pétalas douradas para espiar galáxias tão distantes que sua luz começou a viajar apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Sua missão não é apenas observacional, é forense. Esses fótons carregam a evidência de estrelas primitivas, galáxias infantis e talvez até as sementes da estrutura cósmica. Olhar para trás no tempo é confrontar a juventude do universo. Quando a matéria começou a se aglutinar em complexidade, hidrogênio e hélio eram tudo o que existia inicialmente. Elementos mais pesados, carbono, nitrogênio, ferro foram forjados em corações estelares e espalhados por supernovas. Você, lendo isto agora, é composto de material que outrora suportou um cadinho de 1 milhão de graus e explodiu para fora para formar novos mundos. É essa continuidade elementar que liga o micro ao macro. O cálcio em seus dentes, o ferro em seu sangue, eles ecoam mortes estelares. O ouro em seu anel provavelmente foi formado na colisão de 2 estrelas de nêutrons, sua fusão cataclísmica liberando ondas gravitacionais e elementos raros. Essas ondas, ondulações no tecido do espaço-tempo, foram detectadas diretamente pela primeira vez em 2015 pelo LIGO. Sua confirmação não apenas provou uma previsão de um século de Einstein, mas abriu uma nova maneira de ouvir o universo. As ondas gravitacionais diferem da luz. Elas passam pela matéria em grande parte sem impedimentos, carregando informações de eventos que de outra forma permaneceriam ocultos. Elas nos permitem detectar a dança de buracos negros, os segundos finais antes das uniões cósmicas e, talvez um dia, os tênues tremores do próprio Big Bang. São, de certa forma, o batimento cardíaco do universo. O cosmos se comunica em muitas linguagens eletromagnética, gravitacional, quântica. Para entendê-lo, devemos aprender a ouvir com ouvidos diferentes, ver com outros olhos. Enquanto você deriva por esta escuridão imaginada, lembre-se, você não é um observador passivo. Seu cérebro interpreta esses dados, os filtra através da curiosidade e os transforma em admiração. No espaço interestelar profundo,
entre as órbitas de estrelas e galáxias, existem partículas e campos que mal entendemos. Alguns o chamam de vácuo, mas mesmo o vazio tem estrutura. As flutuações quânticas significam que o que parece vazio está fervilhando de potencial. Pares de partículas virtuais piscam para dentro e para fora da existência. E algumas teorias sugerem que essas flutuações poderiam criar universos inteiros. Então, enquanto seus pensamentos se acalmam e se fundem com o silêncio do sono, imagine não um vácuo negro, mas um campo de possibilidade, onde a existência é a flor rara, não o padrão. Nesse silêncio, o cosmos também sonha, em padrões de probabilidade e laços de luz. E você, parte poeira, parte pergunta, flutua para uma escuridão, buscando não uma resposta, mas o tipo certo de pergunta. Imagine agora um único átomo de hidrogênio, à deriva entre galáxias. Ele não é puxado por estrelas, não é reivindicado por aglomerados, é um órfão do cosmos, flutuando através de um reino tão esparso que 1 metro cúbico pode conter menos de um átomo. Este é o meio intergaláctico, uma ponte quase invisível entre ilhas de matéria. É silencioso, antigo e infundido de segredos. O espaço entre as galáxias não está vazio, é a maior tela que o universo possui. E é deste pano de fundo que as estruturas mais enigmáticas emergem. Filamentos gigantescos se estendem por bilhões de anos-luz, formando a teia cósmica. Esses tentáculos de matéria escura e gás embalam galáxias como contas enfiadas em fios invisíveis. Entre them estão os vazios e imensas extensões sem luz, onde as galáxias são raras e o silêncio reina. Uma dessas regiões, o vazio de Boötes, abrange 300 milhões de anos-luz e quase não contém nada. É um buraco no céu, não apenas no espaço, mas na expectativa. E, no entanto, mesmo esses vazios não são completamente silenciosos. Alguns abrigam galáxias solitárias, rebeldes à deriva longe de qualquer aglomerado. Outros podem conter meio intergaláctico morno-quente, o chamado Douim, onde os baryons ausentes do universo primitivo ainda podem se esconder. É uma caça ao tesouro cósmica, rastreando elementos antigos para completar o inventário da matéria. Nossos instrumentos refinam e buscam, mas o quadro completo nos escapa. O universo, ao que parece, sempre retém algo. Depois, as grandes estruturas, a Grande Muralha de Sloan, a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, o Anel GRB Gigante. Esses gigantes se estendem em escalas tão vastas que desafiam nossas suposições de uniformidade. Se o cosmos é isotrópico, parecendo o mesmo em todas as direções como tais estruturas persistem, são ilusões de perspectiva. Acasos da probabilidade ou rachaduras em nosso modelo cosmológico. Isso não é especulação ociosa. Essas estruturas testam o princípio copernicano, a ideia de que a Terra não ocupa um lugar especial no universo. Se essas formações colossais existem, elas sugerem uma geometria subjacente mais profunda. Talvez o universo primitivo tivesse ondulações quânticas amplificadas pela inflação. Ou talvez os fluxos de matéria escura tenham moldado esses gigantes como rios cortam cânions. Seja qual for a causa, sua existência força a revisão. E a revisão é o pulso da ciência. E quanto ao próprio tempo, na relatividade, o tempo não é uma flecha, mas uma dimensão, como o espaço. Ele se curva em torno da gravidade, desacelera perto da massa e se estica com a velocidade. Pode ser distorcido, dilatado e até mesmo matematicamente repetido. Curvas tipo tempo fechadas aparecem em soluções para as equações de campo de Einstein, sugerindo que, sob condições exóticas, caminhos através do espaço-tempo podem retornar à sua origem. Não são voos de fantasia, emergem de nossas melhores teorias físicas. O próprio universo poderia ser cíclico. Alguns modelos sugerem um cosmos que se expande e se contrai, como uma respiração. Outros propõem um universo em ricochete.
onde cada Big Bang é seguido por um Big Crunch e um renascimento. Nesses modelos, o tempo não tem um verdadeiro começo, apenas transições. A singularidade se torna um limiar, não uma gênese. No entanto, a entropia complica essa visão. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a desordem tende a aumentar. Um universo em ricochete precisaria de um mecanismo para reverter a entropia, um botão de reset cosmológico. Alguns físicos argumentam que isso é impossível. Outros acreditam que a nova física pode permiti-lo. A gravidade quântica, ainda embrionária, pode um dia reconciliar essas contradições. A interação de tempo, entropia e expansão nos leva ao destino final do universo. Ele se expandirá para sempre, diluindo-se na morte térmica, se rasgará em um Big Rip, onde até os átomos são desfeitos, ou irá desacelerar, reverter e colapsar em uma nova singularidade. Cada cenário é pintado não em certeza, mas em probabilidades extraídas de equações. E flutuando dentro dessas probabilidades, estamos nós pensando, sonhando, especulando. O universo não é uma máquina funcionando em direção ao esquecimento. É um ponto de interrogação escrito em energia. Ele nos pede para interpretá-lo, não apenas para medi-lo. A mecânica quântica amplifica este mistério. O ato de observação altera o sistema. As partículas existem em superposição muitos estados ao mesmo tempo até serem medidas. O emaranhamento liga partículas através do espaço, de modo que uma mudança em uma afeta instantaneamente a outra, mesmo através de galáxias. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Hoje, chamamos de realidade. Mas o que significa observar a consciência é necessária, ou apenas um dispositivo de medição, a resposta é debatida, não conhecida. Algumas interpretações sugerem que universos paralelos se dividem a cada evento quântico. Outras postulam variáveis ocultas ou ondas piloto. A paisagem é especulativa, bela e frustrantemente incompleta. Até o tempo pode não ser fundamental. Alguns físicos propõem que o tempo emerge do emaranhamento, que a flecha do tempo surge da decoerência e da memória do observador. Nessa visão, o tempo não é o palco, mas o roteiro é tecido de correlação, não de fluxo. Enquanto você descansa, considere a possibilidade de que sua própria mente ecoe esses processos cósmicos. Memória, entropia, tempo todo se entrelaçam. Você não está apenas no universo, você é dele, moldado por suas leis, intrigado por suas contradições e levado adiante por suas perguntas. No sono, seus pensamentos se dispersam como fótons no vácuo, vagueando, colidindo, se recombinando. E em algum lugar nessa deriva, um novo entendimento cria raízes. Bem acima da superfície da Terra, onde a atmosfera se desvanece no vácuo. Uma aurora silenciosa cintila não da luz do Sol, mas de partículas espiralando ao longo de linhas de campo magnético. Esses véus efêmeros, visíveis dos polos, não são apenas maravilhas visuais, são o sopro visível das defesas eletromagnéticas de nosso planeta. O campo magnético da Terra desvia o vento solar, formando uma magnetosfera que protege a vida da radiação nociva. Sem ele, o DNA de todo ser vivo se desfaria como tecido em uma tempestade. Este campo é gerado pelo núcleo de ferro derretido da Terra. À medida que ele se agita, cria um dínamo, um vasto motor eletromagnético alimentado pelo calor remanescente da formação planetária e pelo decaimento radioativo. Mas o campo da Terra não é estável. Ele deriva, se deforma e, ocasionalmente, inverte. As inversões dos polos magnéticos ocorreram muitas vezes na história geológica. A última, há quase 800 mil anos, não deixou marca nos fósseis. A vida se adaptou, como sempre faz. No entanto, as perguntas persistem. O núcleo está esfriando. Poderíamos um dia perder o dínamo.
Marte poderia ter sofrido tal destino antes magnético, agora inerte. Com sua atmosfera removida pelo vento solar, o planeta vermelho é um conto de advertência gravado em ferrugem. Um lembrete de que até os corpos planetários evoluem, e nem sempre em direção à habitabilidade. Dos núcleos planetários aos sinais biológicos, o magnetismo se entrelaça com a vida. Pássaros migratórios navegam por pistas geomagnéticas. Algumas bactérias alinham seu movimento com campos magnéticos. Até o cérebro humano gera padrões eletromagnéticos, ondas mensuráveis de intenção, memória e sono. Sonhar é ondular o espaço dentro do seu crânio. Ampliando novamente, retornamos às estranhas anomalias portadoras de sinais que persistem nas franjas da ciência. Rajadas rápidas de rádio, pulsos de ondas de rádio de milissegundos irrompem do espaço profundo com enorme energia. Algumas se repetem, a maioria não. Elas vêm de galáxias a bilhões de anos-luz de distância, mas são detectadas aqui, na Terra, por instrumentos atentos o suficiente para captar sussurros em meio a trovões. Teorias abundam magnetares, fusões de buracos negros, até mesmo civilizações avançadas, sem consenso, apenas os dados, stark e misteriosos. Outra anomalia de sinal, o sinal WOW de 1977. Uma forte rajada de rádio de banda estreita da constelação de Sagitário que durou 72 segundos e nunca se repetiu. Sua origem permanece desconhecida. Apesar de décadas de monitoramento, nunca ouvimos seu eco. Pode ter sido um fenômeno natural, ou um farol artificial, ou um acidente cósmico singular. O poder do sinal estava em sua provocação. Ele nos lembrou do quão pouco sabemos. Diante de tal incerteza, a ciência não vacila, ela se recalibra. O mistério se torna um vetor para a descoberta. A falta de repetibilidade alimenta o escrutínio. Novos observatórios, como o CHIME no Canadá e o FAST na China, estão varrendo os céus com maior sensibilidade e precisão. Cada ano traz mais dados, mas não necessariamente mais clareza. A ambiguidade também define a busca por tecnoassinaturas indicadores de tecnologias extraterrestres avançadas. Podem ser rajadas de rádio, flashes de laser ou até mesmo megaestruturas. Uma estrela, a QIC 8462852, popularmente chamada de Estrela de Tebbe, chamou a atenção em 2015 por seu escurecimento estranho e não periódico. Alguns especularam uma esfera de Dyson, uma estrutura construída para colher a energia estelar. Explicações mais mundanas se seguiram nuvens de poeira, cometas, erro instrumental, mas a breve janela de especulação nos lembrou que as hipóteses podem se esticar muito sem se romper, desde que a evidência guie a jornada. A humildade científica vive neste espaço onde as ideias encontram os dados, e a certeza cede ao refinamento. Nossos modelos evoluem, nossos instrumentos melhoram. E com o tempo, até os enigmas de hoje podem encontrar contexto. Este processo espelha a própria evolução, assim como os genes se adaptam através da seleção. As teorias o fazem através do escrutínio. A paisagem de aptidão das ideias não é moldada pela popularidade, mas pelo poder preditivo. Teorias que antecipam, explicam e unificam tendem a sobreviver. Aquelas que fragmentam ou contradizem, caem. As mudanças de paradigma não são revoluções, são reconfigurações da paisagem. Em todos os níveis. De mitocôndrias a galáxias. O feedback molda a forma. Estrelas que queimam muito rápido morrem jovens. Células que sofrem mutações descontroladas colapsam em câncer. O universo parece ajustado não para a homeostase, mas para a emergência. A estabilidade existe em equilíbrio dinâmico. Vida, inteligência, cultura todas são consequências da energia fluindo através da estrutura.
E a estrutura, por sua vez, modifica o fluxo. Até o princípio antrópico de que o universo deve permitir observadores como nós tem seu peso. Alguns físicos propõem um multiverso, onde inúmeros universos bolha emergem de flutuações quânticas. A maioria é sem vida. Alguns, por acaso, têm as constantes físicas certas para átomos, química e vida. Nós habitamos uma dessas bolhas, não porque seja especial, mas porque permite a investigação. Mas a especulação deve ser limitada. Embora o multiverso possa explicar o ajuste fino, ele não pode ser testado diretamente. É um andaime filosófico, ainda não um edifício científico. O perigo está em confundir plausibilidade com prova. O desafio é permanecer curioso sem se tornar crédulo. Enquanto você flutua agora pelo domínio do pensamento, você faz parte deste processo em andamento, cada neurônio que dispara, cada sinapse que se fortalece durante o sono. É um modelo sendo atualizado. Sua mente é uma teoria de si mesma, ajustada por feedback, moldada por sonhos. Você é tanto observador quanto participante medindo, prevendo, imaginando. E assim a busca continua não apenas por alienígenas ou respostas, mas por compreensão, no padrão de uma explosão, na órbita de um planeta. No piscar de um pensamento vislumbramos o sistema maior. É incompleto, mas inteligível. Caótico, mas padronizado. Silencioso, mas falando. Deixe esse silêncio acompanhá-lo agora, enquanto as estrelas giram acima e as magnetosferas zumbem abaixo. O universo não é apenas observado, é experienciado, reinterpretado e, através de você, lembrado. O ato final desta jornada começa não com o visível, mas com o silêncio misterioso que se estende pelo grande vácuo. O espaço não é silencioso no sentido literal, pois os sussurros eletromagnéticos de estrelas e quasares o atravessam. Mas há um silêncio mais profundo, aquele que emerge da ausência de resposta. Enviamos sinais, os espalhamos no universo como mensagens em garrafas em uma maré cósmica. E, no entanto, nada chama de volta. Não com certeza. Ainda não. É como se o universo usasse um véu, permitindo-nos testemunhar seu esplendor físico, mas retendo seus segredos sencientes. Imagine uma civilização, a milhares de anos-luz de distância, que outrora prosperou e se perguntou sobre nós, assim como nós nos perguntamos sobre eles. Talvez eles também tenham construído grandes instrumentos, ouvindo na escuridão cósmica, apenas para concluir que estavam sozinhos. Ou talvez no potencial infinito do universo, sua forma de comunicação gravitacional. Quântica, emaranhada ou biológica, nunca tenha se cruzado com nossos métodos. O silêncio, então, torna-se não uma prova de ausência, mas uma limitação de perspectiva. Pode até ser um silêncio protetor, como alguns propõem, uma versão galáctica de camuflagem na corrida armamentista evolutiva da inteligência. Este paradoxo, o paradoxo de Fermi, não é meramente uma curiosidade, mas um pivô sobre o qual a autoconcepção humana gira. Se estamos sozinhos, então somos impossivelmente raros, obrigados a guardar e valorizar esta ilha singular de consciência. Se não estamos sozinhos, então o silêncio se torna uma pergunta: por que não vimos as luzes de outras cidades no céu? Uma possibilidade se torna mais inquietante que a outra. As civilizações podem surgir com frequência, mas se extinguem rapidamente, consumidas por seu próprio avanço. Ou, talvez, existam quarentenas galácticas, muros éticos que seres avançados não ousam cruzar. Alguns propõem um grande filtro, uma barreira intransponível que impede quase toda a vida de alcançar as estrelas, se está atrás de nós, no nascimento químico da vida ou no salto para a multicelularidade. Então, nossa existência é um milagre cósmico. Se está à nossa frente em desalinhamento da IA, colapso ecológico ou algo ainda não imaginado, então nosso futuro não está garantido. Esta questão eletrifica nossa busca por exoplanetas, bioassinaturas e tecnoassinaturas, a cada novo mundo candidato.
Perguntamos: somos a regra ou a exceção? Em outra possível linha de entendimento cósmico está a teoria da simulação. E se o próprio universo não for o que parece ser, alguns físicos consideram a noção de que as propriedades fundamentais das partículas se assemelham a limites computacionais, como pixels em uma tela. A realidade pode ter uma resolução, uma granularidade quântica que não é meramente física, mas computacional. Se for verdade, então o silêncio do universo pode refletir restrições dentro da própria simulação. Outras civilizações podem não ser simuladas ou podem ser isoladas para nos impedir de detectá-las. Seja simulação, isolamento ou extinção, não são apenas especulações científicas, são questões éticas. Se estamos sozinhos, como tratamos nosso único lar se não estamos? Como nos preparamos para saudar o outro, nutrimos uma civilização digna de ser encontrada, ou uma tão descuidada que queima antes que o eco retorne. Mesmo com nossos instrumentos se tornando mais precisos, radiotelescópios varrendo cada vez mais frequências, sondas espaciais perscrutando mais fundo na escuridão interestelar, começamos a olhar para dentro também. E se a resposta não estiver lá fora, mas dentro, a consciência. Afinal, permanece uma das anomalias mais estranhas do universo. Por que átomos, dispostos exatamente assim, deveriam ser capazes de questionar as estrelas? Alguns propõem uma visão panpsíquica, onde a consciência não é emergente, mas fundamental, uma propriedade do próprio cosmos. Nessa visão, o universo se conhece através de nós, e talvez através de inúmeros outros. Isso nos leva, finalmente, ao tempo. O tempo não como um eixo de envelhecimento e decadência, mas como um vasto meio no qual o significado é tecido. As estrelas que observamos podem ter morrido bilhões de anos atrás, mas sua luz vive. Talvez a mensagem seja esta: que no universo, nenhum ato de criação é totalmente perdido. Que construir, explorar, maravilhar-se é se inscrever no tecido do tempo. Podemos nunca saber se somos os primeiros, os últimos ou meramente um entre muitos, mas sabemos disto: o silêncio do cosmos não está vazio. Está cheio de perguntas, esperando por mentes corajosas o suficiente para fazê-las, e sonhos audaciosos o suficiente para ecoar no vácuo. E assim, sob a tapeçaria de estrelas, enquanto sua respiração diminui e seu corpo cede ao sono, deixe o silêncio do universo abraçá-lo. Você não está apenas mergulhando no descanso, está se juntando à história do cosmos, uma história escrita em hidrogênio e memória, gravidade e graça. Durma bem. Viajante, as estrelas estão ouvindo. Imagine-se no precipício de um abismo infinito, onde cada ponto de luz estelar perfura a escuridão como antigos faróis em um mar cósmico. Nesse silêncio, nesse vácuo sem fôlego, você começa a senti-la uma presença não de matéria, mas de escala, uma percepção sem peso de que o universo não está vazio, ele está saturado de tempo, de mistério, de uma história que antecede a própria memória, e de alguma forma, ali, um ponto em um pálido ponto azul. Você não sente medo, mas conexão. Uma estranha intimidade com o infinito. O céu acima não é apenas um pano de fundo para sonhos. É um arquivo de luz. Uma antiga biblioteca cujos volumes chegam fóton por fóton. Cada estrela é uma cápsula do tempo. Cada galáxia, um monumento à resistência. Mas o que vemos, por mais deslumbrante que seja, é apenas uma fração, uma visão pelo buraco da fechadura de algo muito mais profundo, mais intrincado, mais surpreendente. E se por trás do véu visível houver uma realidade tão densa de paradoxos que poderia virar de cabeça para baixo tudo o que pensamos saber sobre a existência? E se nossa fome de saber não for um acidente, mas uma função do universo despertando através de nós? Entre os muitos enigmas que povoam este teatro celestial, nenhum puxa mais os fios do entendimento do que os buracos negros. Eles são os casos extremos da física, os becos sem saída cósmicos, onde a gravidade triunfa tão completamente que nem mesmo a luz pode escapar.
longamente suspeitos, outrora invisíveis. Esses titãs escuros foram trazidos à vista em 2019 ou melhor. Suas silhuetas foram um anel de fogo ao redor de uma sombra, uma fotografia da ausência. Dar um passo em direção ao horizonte de eventos é deixar o mundo das leis conhecidas. Lá dentro, o espaço se curva tão profundamente em si mesmo que o tempo começa a se torcer. Quanto mais perto você cai, mais devagar seus segundos passam em comparação com o mundo que você deixou para trás. De fora, você parece congelado. Por dentro, você está correndo em direção a um destino ligado à singularidade, uma palavra que, neste contexto, significa tanto unidade quanto incognoscibilidade. Lá, as elegantes equações de Einstein colapsam. As curvas suaves do espaço-tempo se desintegram em uma tempestade quântica que não podemos simular nem resolver. O universo gagueja. E, no entanto, esses enigmas escuros irradiam. Hawking nos mostrou que nem mesmo os buracos negros são eternos. Eles emitem partículas fantasmagóricas, evaporando gradualmente sua massa no vácuo do espaço. É uma contradição, envolta em luz, uma confissão cósmica de que nada, nem mesmo o esquecimento, dura para sempre. Alguns teóricos sussurram sobre buracos de minhoca escondidos dentro deles. Atalhos para outros lugares, talvez até para outros tempos. Outros falam de firewalls, barreiras flamejantes que aniquilam qualquer um que ouse passar. A verdade permanece suspensa entre a matemática e a metáfora. O próprio tempo se curva em sua presença. Observe alguém cair em um buraco negro, e você nunca o verá chegar. Sua imagem se esticaria e desvaneceria, seu tempo diminuindo até parar à medida que se aproximassem do horizonte de eventos. Eles pareceriam pairar lá para sempre, deslocando-se para o vermelho até a invisibilidade, enquanto, por dentro, mergulham imparavelmente em direção a um núcleo singular. E nem todos os buracos negros são iguais. Alguns são os remanescentes de estrelas moribundas, colapsos estelares transformados em armadilhas gravitacionais. Outros são titãs que habitam os corações galácticos, com massas milhões ou bilhões de vezes maiores que a do nosso Sol. Sagitário. O gigante sombreado no centro de nossa Via Láctea. Âncora à dança rodopiante de centenas de bilhões de estrelas. Esses objetos monstruosos, destrutivos e definidores, são arquitetos da estrutura galáctica. Sem eles, talvez nenhuma galáxia se formasse. Eles também podem deter as chaves para algo mais profundo, a reconciliação do grande cisma da física, a relatividade e a mecânica quântica. No abismo, esses dois arcabouços colidem, e nenhum sobrevive intacto. Uma teoria de tudo deve passar pelo olho de um buraco negro. Mas nossas questões cósmicas não terminam aí. De toda a matéria que podemos ver, estrelas, planetas, nuvens de gás, ela compõe menos de 5% do universo. O resto espreita invisível, inferido apenas por seus efeitos gravitacionais. A matéria escura, 27% do registro cósmico, molda as galáxias como um andaime invisível. Sentimos sua atração, mas não podemos tocar sua forma. Está em toda parte e em lugar nenhum. Sua história começou há quase um século. Fritz Zwicky, um astrônomo não conhecido pela modéstia, notou que as galáxias em aglomerados se moviam rápido demais para serem ligadas pela massa visível. Algo oculto as mantinha unidas. Décadas depois, Vera Rubin confirmou a anomalia. As estrelas nas bordas galácticas giram rápido demais para obedecer a Newton. Ou nossa compreensão da gravidade estava falha, ou alguma massa invisível, um halo escuro, era responsável. O universo está entrelaçado com esses halos, formando uma vasta teia cósmica. As galáxias se aglutinam onde os filamentos se cruzam. A matéria luminosa se condensando nos poços gravitacionais esculpidos por algo que não podemos ver. Físicos de partículas propõem candidatos WIMPs, neutrinos estéreis, axions. Laboratórios subterrâneos esperam por sussurros de interação. Nenhum falou. Ainda assim, as evidências se acumulam: lentes gravitacionais, ecos de micro-ondas cósmicas, curvas de rotação galáctica. Todos apontam para uma arquitetura invisível,
sobre a qual o universo visível é construído. Mas alguns se rebelam. Teorias de gravidade modificada oferecem alternativas a ajustes sutis em Newton e Einstein, que podem explicar os dados sem invocar massa oculta. No entanto, o consenso se mantém: a matéria escura é real, apenas não a vimos. Assim, ficamos com mapas de sombras, andaimes de mistério e equações cheias de incógnitas. O universo, ao que parece, não é apenas vasto, é velado e, no entanto, em cada silêncio de buraco negro e em cada massa invisível que curva a luz das estrelas, ouvimos um eco de algo antigo e inacabado. O cosmos não está apenas lá fora, está também dentro, tecido em nossos átomos, espelhado em nossas perguntas e refletido na fome silenciosa que nos impulsiona a olhar para cima e perguntar o que mais há além. Quanto mais fundo perscrutamos o cosmos, mais o tecido da realidade parece se esticar sob nosso olhar. Não no sentido literal de expansão, embora isso também continue sem pausa, mas na maneira como nossa compreensão é constantemente remodelada pelo próprio ato de observação. Nada ilustra isso melhor do que a natureza do próprio tempo. O tempo, como o experimentamos fluindo, irreversível, consistente, não é uma constante universal. Na Terra, ele se comporta de maneira previsível o suficiente para que relógios e calendários ordenem nossas vidas. Mas através da arquitetura curva do espaço-tempo, o tempo pode se esticar, desacelerar ou até mesmo se fraturar, dependendo da velocidade e da gravidade. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo não é uma flecha, mas uma dimensão, uma que pode se distorcer e se curvar como qualquer outra. Perto do horizonte de eventos de um buraco negro, um relógio desacelera quase até parar. Da perspectiva de um observador externo, se você cair perto demais, seus segundos se tornam séculos para alguém que observa de longe. Para você, a queda é breve. Para o universo, você foi suspenso à beira da eternidade. Essa distorção não é uma metáfora poética. Foi observada, medida. Satélites de GPS em órbita da Terra devem se ajustar para a dilatação do tempo causada tanto por sua velocidade quanto por sua altitude, sem levar em conta a relatividade. Seu sistema de navegação estaria perdido. Tais efeitos sugerem uma verdade mais profunda: o tempo não é absoluto. E no reino quântico, o tempo se torna ainda mais estranho. Em pequenas escalas, as partículas não obedecem a sequências estritas de causa e efeito. Eventos podem ser emaranhados através do tempo, influenciando resultados de maneiras que desafiam nossas intuições cotidianas. Em algumas interpretações da mecânica quântica, o futuro pode moldar o passado. Em outras, o tempo não é fundamental, mas emerge de padrões de correlação. À medida que investigamos mais a fundo a gravidade quântica, novas ideias emergem. Uma propõe que o espaço-tempo não é contínuo, mas discreto, uma espécie de tecido quântico, tecido de pequenos laços ou cordas. Outra sugere que o próprio espaço-tempo é um holograma, com o espaço tridimensional e o tempo unidimensional projetados de dimensões inferiores. Não são apenas suposições selvagens. São teorias matematicamente rigorosas sob investigação ativa, aguardando suporte experimental. Além das implicações científicas, há algo profundamente humano nessa busca. Não queremos apenas saber o que é o tempo. Queremos saber o que ele significa. Por que ele se sente como se sente? Por que o passado parece fixo? O futuro incerto? O presente fugaz? Esses sentimentos são ilusões, efeitos colaterais da entropia e da cognição, ou revelam algo mais profundo sobre nossa relação com o cosmos. A entropia, a medida da desordem, é a única quantidade física conhecida que dá uma direção ao tempo. Ela nos diz por que lembramos do passado, mas não do futuro, por que ovos se quebram, mas não se reconstituem, por que estrelas queimam, mas não se reformam espontaneamente. À medida que o universo envelhece, sua entropia aumenta, estruturas se dissolvem, o calor se difunde, a flecha do tempo aponta para o equilíbrio.
para um futuro de uniformidade. E, no entanto, nessa deriva entrópica, a complexidade surge. Galáxias se formam, estrelas se acendem, a vida evolui, cérebros ponderam, a ordem emerge localmente, temporariamente, à medida que o universo flui em direção à desordem. Este paradoxo de que a complexidade pode crescer mesmo com o aumento da entropia pode ser a chave para entender o tempo não apenas como uma dimensão física, mas como um fio narrativo. Quando estudamos as origens do tempo, inevitavelmente encontramos as origens da memória. Lembrar é marcar o tempo, extrair significado da mudança. A memória não é apenas uma função neurológica, é uma estratégia de sobrevivência, uma forma de viagem no tempo de baixa resolução. Ela nos permite modelar causa e efeito, planejar, imaginar. De certa forma, nossos cérebros são relógios sintonizados não apenas com o mundo exterior, mas com o desenrolar de nosso universo interior. Talvez seja por isso que o tempo nos fascina tão profundamente. Não é apenas algo que medimos, é algo que somos, feitos de matéria estelar. Sim, mas também de sequências e histórias, de começos e devires. Cada átomo em seu corpo já foi parte de uma estrela, mas cada pensamento que você tem faz parte de uma linha do tempo, uma cadeia de causa e consequência que vai da origem da consciência à beira do que você pode imaginar. E à medida que estendemos nossas medições para mais longe além das galáxias, além da radiação, para os tremores sussurrantes das ondas gravitacionais, ouvimos não apenas os movimentos da matéria, mas as ondulações do próprio tempo. Detectores como o LIGO e o Virgo, e futuros como o LISA, não são apenas instrumentos. São ouvidos pressionados contra o tecido do espaço-tempo, esperando para ouvir o que não pode ser visto. O universo fala em mais de uma língua. A luz é apenas uma. A gravidade é outra. As partículas falam em probabilidades. Os campos, em flutuações. O tempo, talvez. Fala em memória, em padrões, na diferença entre antes e depois. E à medida que aprendemos a ouvir em todas essas línguas, nos aproximamos de algo extraordinário, não uma resposta final, mas uma ressonância mais profunda. Uma maneira de nos ouvirmos como parte da história em desdobramento do cosmos, bem acima dos densos véus da atmosfera terrestre. Telescópios em órbita capturam a luz de estrelas que iniciaram sua jornada muito antes de a humanidade descobrir o fogo. Essa luz antiga, codificada com histórias de formação e fogo, reluz contra as lentes polidas de observatórios espaciais como o Webb e o Hubble. Desses brilhos, extraímos as atmosferas de exoplanetas, deciframos a alquimia elemental de galáxias distantes e perscrutamos ainda que fracamente as dores do parto das primeiras estrelas. Entre essas estrelas, algumas vivem rapidamente e morrem jovens, seus fins anunciados por magníficas explosões supernovas que semeiam o cosmos com elementos pesados. Esses elementos carbono, oxigênio, ferro são forjados em núcleos estelares e disseminados no meio interestelar como pólen. Eventualmente, essas nuvens enriquecidas colapsam para formar novas gerações de estrelas e planetas. É um ciclo de retroalimentação de fertilidade cósmica. Não vivemos apenas no universo, nós surgimos dele. Somos sua recursão. No entanto, o processo de formação de estrelas não é uniforme nem garantido. Campos magnéticos tecem barreiras invisíveis dentro de nuvens em colapso. A pressão da radiação empurra contra o colapso gravitacional. A turbulência semeia a estrutura, ao mesmo tempo que ameaça desfazê-la. Modelar essa dança é modelar a alma da criação. Nossas simulações melhoram, mas o universo mantém sua margem de imprevisibilidade. Ainda assim, a estrutura. Observamos discos galácticos girando com graça majestosa. Estrelas traçando braços luminosos através de galáxias espirais. No núcleo galáctico, um colosso oculto, um buraco negro supermassivo, muitas vezes dormente, às vezes despertando para lançar jatos de matéria a uma velocidade próxima à da luz. Esses motores centrais esculpem suas galáxias hospedeiras, regulando a formação de estrelas através de processos de retroalimentação que estamos apenas começando a compreender. No vasto meio intergaláctico, filamentos de hidrogênio se estendem por milhões de anos-luz.
formando um andaime a teia cósmica sobre o qual as galáxias se reúnem como orvalho nos fios de uma aranha. Essa teia, moldada pela matéria escura e iluminada por galáxias, é nossa visão mais abrangente da estrutura em grande escala. A escala continua a subir. Aglomerados de galáxias, ligados pela gravidade, giram em halos massivos. Colisões entre eles geram ondas de choque que aquecem o plasma circundante a centenas de milhões de graus, detectáveis apenas em raios-x. Essas colisões cósmicas não são apenas violentas, são criativas. Elas misturam elementos, desencadeiam nova formação de estrelas e amplificam campos magnéticos. Entre os nós desta teia, há um mistério: os vazios. Vastas extensões de espaço aparentemente vazio, com pouca matéria, pouca luz e, no entanto, cruciais. Esses vazios, por contraste, definem a forma da estrutura. Seu vazio não é ausência, mas o complemento da presença. Ampliando para dentro, retornamos aos planetas. Das nebulosas enriquecidas por supernovas antigas, mundos rochosos se condensam. Alguns orbitam perigosamente perto de suas estrelas, queimados pelo calor e pela radiação. Outros se encontram na zona temperada, a chamada faixa habitável, onde a água líquida pode persistir. A água tão simples, tão vital, poderia ser a ponte entre a química e a biologia. A química é intrincada. Nas atmosferas planetárias, a radiação ultravioleta das estrelas divide as moléculas. Fragmentos se recombinam em orgânicos. Em alguns mundos, essas reações podem permanecer suspensas em ciclos pré-bióticos. Em outros, podem se transformar em vida autorreplicante, evolutiva, diversificada. Ainda não sabemos quão comum é essa transição, mas a cada ano que passa, catalogamos mais planetas, refinamos nossas técnicas e nos aproximamos da resposta. Alguns planetas exibem sinais de atividade vulcânica, placas tectônicas ou campos magnéticos, todos cruciais para estabilizar climas e reciclar nutrientes. Outros podem abrigar oceanos subterrâneos sob crostas de gelo. Em luas como Europa e Encélado, plumas de água irrompem no espaço, sugerindo oceanos quentes e salgados em seu interior. A mostrar essas plumas é farejar o hálito de um mar oculto. Nosso próprio planeta, a Terra, nos lembra da fragilidade e da tenacidade da vida. De extremófilos em fontes oceânicas profundas a micróbios suspensos na alta atmosfera, a vida se adapta. Ela prospera em ácido, no frio, na radiação. Essa versatilidade expande nossa concepção de habitabilidade. A vida, ao que parece, não é uma anomalia, mas um potencial, uma possibilidade latente escrita na química onde quer que as condições se alinhem. E talvez a inteligência também seja tal potencial. Em um mundo, a vida evoluiu neurônios, depois linguagem, depois símbolos, depois ondas de rádio. Agora, varremos o céu não apenas em busca de sinais de planetas, mas de padrões matemáticos ou musicais que possam indicar mentes através do vácuo. Mas se o cosmos está repleto de inteligência, por que não ouvimos falar dela? O paradoxo é agudo. Somos os primeiros. Eles estão se escondendo, ou a inteligência se autodestrói antes de poder se conectar. O silêncio não é evidência de vazio, é um convite para ouvir mais fundo, para falar mais claramente, para buscar não apenas com instrumentos, mas com a imaginação. A busca por significado nas estrelas acaba se voltando para dentro, além de instrumentos e telescópios, além dos algoritmos e dos conjuntos. Há outro tipo de observatório à mente. É na consciência que o universo se dobra sobre si mesmo, pois não estamos fora da natureza. Olhando para dentro, somos a natureza. Olhando para fora, a consciência é talvez o maior mistério de todos. Não basta saber que pensamos ou que experimentamos. A questão mais profunda é como a matéria, organizada na configuração certa, gera a consciência. Neurônios, impulsos elétricos, neurotransmissores. Esses são os componentes. Mas o que dá origem ao sentimento de ser, à narrativa interna, ao senso de agora? Algumas teorias sugerem que a consciência é uma propriedade emergente, um efeito colateral da complexidade. Outras argumentam que é fundamental, não redutível a nada mais.
talvez até uma característica básica do universo, como massa ou carga. A teoria da informação integrada, por exemplo, propõe que a consciência surge do grau em que um sistema integra a informação. Nessa visão, um cérebro é consciente porque suas partes estão interconectadas da maneira certa. Mas se a consciência é real e irredutível, ela deve deixar uma marca, e deixa, não apenas no pensamento, mas na cultura, na ética, na própria ciência. O fato de podermos fazer perguntas sobre a natureza da existência, sobre buracos negros, energia escura, tempo e origens, sugere algo surpreendente. O universo evoluiu uma maneira de refletir sobre si mesmo. Sob esta luz, a tecnologia não é apenas uma extensão de nossas mãos, é uma extensão de nossas mentes. Telescópios, aceleradores de partículas, redes neurais, todos são instrumentos de introspecção, tanto quanto de observação. Através deles, traduzimos a curiosidade em percepção. Construímos modelos não apenas do cosmos, mas de nós mesmos. A inteligência artificial entra aqui, não apenas como uma ferramenta, mas como um espelho. À medida que nossos algoritmos aprendem a modelar a fala, a percepção e até a criatividade, começamos a fazer novas perguntas. Uma máquina pode ser consciente. A consciência pode ser sintetizada. Quais são os contornos morais de uma máquina pensante? E se a inteligência pode emergir do silício, como emergiu do carbono? O substrato da vida é menos importante que sua arquitetura. Não são distrações da investigação cósmica, são seu aprofundamento, pois para perguntar sobre a vida alienígena, devemos entender a vida. Para buscar inteligência além da Terra, devemos primeiro reconhecê-la em nós mesmos. E à medida que construímos sistemas que imitam facetas do pensamento, descobrimos o andaime de nossa própria cognição. Enquanto isso, o relógio continua. As estrelas morrem. As galáxias se afastam. O horizonte cósmico recua. Se a expansão do universo continuar acelerando, então galáxias distantes desaparecerão de vista. Sua luz desviada para o vermelho até a nulidade. Um dia, mesmo as galáxias mais próximas estarão fora de alcance. Nesse futuro, o cosmos se torna paroquial. Cada observador, uma ilha em um oceano de escuridão. E ainda assim, sonhamos. Criamos futuros que transcendem a limitação. Naves geracionais que derivam entre as estrelas. Esferas de Dyson que capturam a energia estelar. Civilizações que se espalham pelas galáxias como semente e fogo. Imaginamos mentes embutidas em redes. Inteligências que perduram além da biologia. Conjuramos futuros vastos e estranhos. Esses sonhos não são previsões. São provocações. Experimentos mentais que esticam nosso senso do possível. Eles nos lembram que a escala do universo só é igualada pela escala da imaginação. E talvez essa imaginação seja a força mais poderosa que possuímos. Pois mesmo agora, estamos remodelando a Terra, não apenas sua superfície, mas sua atmosfera, seu clima, seu futuro. Somos agentes de mudança planetária. Esse poder tem um custo. O antropoceno, esta época humana, exige um acerto de contas. À medida que dominamos forças que antes eram da província das estrelas, devemos empunhá-las com cuidado. O destino da Terra não está separado do destino do cosmos. O que fazemos aqui reverbera para fora. Nossas escolhas se gravam no registro geológico. Nossos satélites circundam o planeta como luas de metal. Nossos arquivos digitais podem sobreviver às cidades. E assim, a fronteira final pode não ser o espaço, mas a responsabilidade de nos tornarmos guardiões de nosso mundo, de garantir que a inteligência perdure não pela conquista, mas pela conservação, não pela fuga, mas pela compreensão. Nessa compreensão, há esperança, não um otimismo ingênuo, mas um compromisso fundamentado com a continuidade, com o legado, com a visão de longo prazo. Porque mesmo enquanto as estrelas se afastam e o universo esfria, um vestígio permanece, um sussurro, um registro de que uma vez, em um pequeno canto do espaço-tempo, átomos dançaram da maneira certa para se tornarem conscientes, para se maravilhar, para alcançar, para lembrar, muito depois que a última estrela piscar e se apagar.
Quando as galáxias tiverem recuado para a invisibilidade e o universo se acomodar na escuridão, ainda pode haver tempo. Não o tempo como o conhecemos, marcado por sóis e estações, mas o tempo profundo, uma batida cósmica medida em trilhões de anos. Um ritmo que continua mesmo no silêncio. Neste universo de futuro distante, a entropia atinge seu ápice. Os buracos negros, antes os grandes devoradores, evaporam através da radiação Hawking. Seus últimos sussurros dispersam a energia no vácuo. A matéria decai. As estruturas se dissolvem. O que resta é um banho tênue de partículas de baixa energia e a memória desvanecente da forma. No entanto, mesmo este fim não é verdadeiramente final. Alguns teóricos falam de eventos de tunelamento quântico, flutuações no vácuo que podem gerar novos universos. Outros imaginam um cosmos cíclico, onde o colapso gera o renascimento. E outros ainda consideram o multiverso um conjunto ilimitado de realidades, cada uma com suas próprias leis, constantes e possibilidades. Se tais cenários se concretizam ou não, eles apontam para uma verdade profunda: o universo não é estático. Ele evolui, experimenta, itera. Não é apenas um espaço, mas um processo. E dentro desse processo, a vida breve, luminosa surgiu pelo menos uma vez. Talvez muitas vezes. Talvez em todos os lugares. A história do universo não é apenas uma crônica de expansão. É uma jornada da simplicidade à complexidade, do plasma aos planetas, dos átomos à consciência, da aleatoriedade à reflexão. Somos o resultado de inúmeras transformações. Somos o improvável se tornando real. E talvez não sejamos a palavra final. Se a humanidade sobreviver à sua adolescência, suas guerras, suas crises climáticas, seus riscos existenciais, então ela pode semear a inteligência muito além de seu berço. Pode se tornar não uma única espécie, mas uma sinfonia de mentes pós-biológicas, formas híbridas, seres digitais e coletivos conscientes. Pode dar origem a civilizações que escrevem suas próprias leis da física através do domínio tecnológico. Ou pode perecer, deixando para trás um traço fóssil, um suspiro geológico, um sussurro embutido nos isótopos de rochas antigas. Mas por enquanto, permanecemos, nesta esfera azul, orbitando uma estrela tranquila, ladeada por uma lua que agita nossas marés e nossos mitos. Permanecemos, com telescópios apontados para fora e instrumentos sintonizados nas frequências profundas do espaço. Perguntamos, ouvimos, construímos e, ao fazê-lo, também estamos construindo histórias narrativas compartilhadas que moldam como vivemos e por que nos esforçamos. Histórias de origem, de conexão, de futuro. Essas narrativas importam. Não são meras ficções. São arquiteturas cognitivas, quadros através dos quais organizamos a ação, a emoção e o propósito. Um desses quadros é a mordomia. Outro é a exploração. Um terceiro é a síntese, a integração do conhecimento através de escalas, disciplinas e culturas. Nessa síntese, ciência e arte convergem. A filosofia informa a física, a biologia encontra a computação, o local toca o cósmico. Este é o momento que habitamos, não uma fronteira final, mas uma intersticial, um ponto de articulação entre a ignorância e a percepção, entre o isolamento e a interconexão. As decisões que tomamos agora sobre energia, governança, equidade, curiosidade, ressoam através de escalas de tempo muito além das nossas. Então, devemos pensar como ancestrais. Devemos agir não apenas por nós mesmos, mas pelos descendentes que nunca encontraremos. Devemos imaginar futuros que sobrevivam a impérios e ofusquem sóis. E devemos fazê-lo com humildade, pois o universo é vasto, mas nosso conhecimento é estreito. Nossos modelos são provisórios. Nossas verdades são contingentes. No entanto, nessa humildade, há uma espécie de força à vontade de revisar, de adaptar, de crescer. Uma vez olhamos para as estrelas e vimos deuses, depois vimos máquinas, agora vemos dados, curvatura, campos de probabilidade.
Mas talvez a coisa mais importante que vemos seja a possibilidade. O cosmos não é frio, é inacabado. E assim continuamos, não para dominar, mas para descobrir. Não para transcender a natureza, mas para aprofundar nosso pertencimento a ela. O universo não está em outro lugar. Está aqui, em nossa respiração, em nossas perguntas, nos espaços entre moléculas e galáxias. Está no silêncio e na voz que o quebra, perguntando o que vem a seguir. Essa pergunta, irrespondível e essencial, é a assinatura da inteligência, a evidência de que a consciência uma vez floresceu no escuro, que, pelo menos uma vez, o universo despertou. As estrelas não se escondem mais em mitos, elas emergem em silêncio, distantes e escuras, mas cheias de consequências. Através do céu de veludo negro, nem toda luz conforta. Algumas estrelas desaparecem, algumas torcem o próprio espaço, e algumas permanecem invisíveis, detectáveis apenas pelo estrago que desencadeiam. Nossa compreensão do universo, apesar de todas as suas equações e teorias, ainda é jovem, ainda vulnerável à admiração. Em algum lugar, um objeto se move na escuridão, não brilhando, mas devorando, não à deriva, mas distorcendo a realidade. Seu nome: buraco negro, uma expressão que antes soava ficcional, agora confirmada por imagens, um abismo onde a matéria cai, onde o tempo se distorce e onde a física como a conhecemos se desfaz. Tudo começa com uma estrela, uma massiva. Quando seu fogo nuclear se esgota, a gravidade vence. A estrela colapsa para dentro, não em uma forma mais densa de si mesma, mas em uma singularidade, um ponto de densidade infinita, volume zero. Ao seu redor, o horizonte de eventos marca um limiar do qual não há retorno possível. A luz não pode escapar, a informação não pode escapar. O que acontece lá dentro permanece além da compreensão. Não é apenas um fenômeno físico, é uma fronteira entre o conhecimento e o incognoscível. E, no entanto, vimos seu contorno. Em 2019, um anel de fogo se tornou nítido, uma imagem esculpida por ondas de rádio e costurada por um conjunto de telescópios do tamanho de um planeta. O telescópio do horizonte de eventos deu à humanidade seu primeiro vislumbre do invisível, a sombra de um buraco negro supermassivo em M87, a 55 milhões de anos-luz de distância. A imagem não era nítida, mas era profunda. Pela primeira vez, olhamos para a boca do colapso gravitacional. Mas os buracos negros não são mitos distantes, eles estão potencialmente mais perto do que gostaríamos. Alguns vagueiam. Buracos negros errantes derivam invisivelmente através das galáxias, seus caminhos incertos. Se um deles passasse perto de nosso sistema solar, sua atração poderia distorcer órbitas, perturbar planetas, até mesmo lançar a Terra em um exílio frio ou em direção a uma ruína ardente. As chances são baixas, mas a possibilidade real. Ainda mais violentas são as explosões de luz que parecem vir do nada. Na sombra da Guerra Fria, satélites projetados para capturar flashes nucleares capturaram algo mais estranho: explosões de raios gama. Não eram testes, eram cósmicos, erupções breves, de milissegundos a minutos, que liberaram mais energia do que nosso Sol emitirá em 10 bilhões de anos. Algumas vieram de estrelas em colapso, outras da colisão de estrelas de nêutrons, cadáveres de estrelas se chocando em seus estertores. Se uma dessas explosões fosse direcionada diretamente à Terra de dentro de nossa galáxia, seus efeitos seriam rápidos e devastadores. A camada de ozônio se desintegraria, a luz ultravioleta inundaria a superfície. Plâncton, plantas, pessoas, todos expostos a uma morte invisível. Mesmo os oceanos ofereceriam pouco refúgio. A última vez que isso pode ter acontecido, alguns suspeitam que a extinção do Ordoviciano, há 450 milhões de anos, foi desencadeada por tal explosão, o reset cósmico da natureza. No entanto, estes são raros, distantes, confortavelmente assim. Menos reconfortantes são os objetos que permanecem após o colapso, mas não desaparecem. Estrelas de nêutrons, objetos tão densos que uma colher de chá de sua matéria pesa mais que todos os arranha-céus da Terra. A crosta é sólida, mas por baixo, um mar de nêutrons degenerados, um coração colapsado de um Sol outrora vivo. Alguns giram centenas de vezes por segundo, varrendo o espaço com feixes de ondas de rádio pulsares.
Outros torcem campos magnéticos em uma tensão monstruosa magnetares. Quando eles se rompem, o próprio espaço treme. Em 2004, um magnetar a 50 mil anos-luz de distância emitiu um flash tão intenso que alterou brevemente a alta atmosfera da Terra. Esse é o poder do grito magnético de uma estrela moribunda. E esses remanescentes não ficam parados. Alguns voam balas estelares, acelerando a mais de 1000 km por segundo. A maioria está longe, a uma distância segura, mas o conhecimento permanece. O espaço abriga forças antigas demais para se argumentar. Há mais. Coisas que não podemos ver, mas que moldam o universo. Matéria escura, ela curva a luz, âncora as galáxias, pesa 5 vezes mais que a matéria visível. Mas o que é? Uma partícula, um campo, um tecido de alguma física paralela? Não sabemos, só sabemos que está lá. Vemos galáxias girando mais rápido do que deveriam, estrelas que se agarram às bordas das espirais, como dançarinos desafiando o momento. Apenas a massa invisível da matéria escura explica seu movimento. Ela não brilha, não absorve, não espalha luz. Simplesmente existe como a gravidade, como o destino. Nossa Via Láctea nada em um halo escuro, invisível, mas vinculante. Devemos nossa estrutura, até mesmo nossa formação, a ela. E, no entanto, a matéria escura pode não ser passiva. Alguns teorizam que ela poderia decair, colapsar, desencadear eventos mais violentos que qualquer supernova. Construímos detectores no subsolo profundo, protegidos do ruído dos raios cósmicos, na esperança de vislumbrar essa substância elusiva. Mas até agora, silêncio, se nos toca, o faz sem deixar rastro. Vivemos em um universo onde o que vemos não é o que obtemos. Apenas 5% do cosmos é visível. O resto se esconde na sombra em matéria e energia que ignoram nossos sentidos, mas não nosso destino. As galáxias se estendem como uma dança congelada, espirais rodopiantes, elípticas nodosas, irregulares distorcidas, cada uma cidade de sóis, cada uma um sussurro de colisões antigas. Vistas através de telescópios modernos, elas parecem suspensas, à deriva no vácuo, mas essa quietude é uma ilusão. As galáxias se movem, elas caem, elas colidem. A própria Via Láctea não está isolada, ela se desloca pelo espaço a 600 km por segundo, atraída por uma vasta corrente de fluxo gravitacional conhecida como superaglomerado de Laniakea. Ao seu redor, orbitam galáxias menores, as nuvens de Magalhães, a anã de Sagitário e, à frente, uma colisão aguarda. Em 4 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea se encontrarão, não se chocarão, como pedras, mas se fundirão como bancos de névoa. Suas estrelas, na maioria, passarão umas pelas outras, mas as marés gravitacionais as distorcerão, esticarão e, finalmente, as unirão em uma nova e gigante galáxia elíptica. Nosso Sol pode sobreviver, a Terra pode não. Este futuro nem sempre foi cognoscível. Por séculos, nebulosa significava qualquer luz difusa no céu. Através do telescópio de Galileu, algumas nebulosas se tornaram estrelas. Outras, como Andrômeda, permaneceram estranhas. Eram nuvens de gás ou universos-ilha, como alguns supunham. William Herschel, um músico que se tornou astrônomo, resolveu muitas nebulosas em aglomerados. Ele supôs que o espaço interestelar era transparente, que as estrelas eram como o Sol, e que seu brilho revelava a distância. Com base nisso, concluiu que a Via Láctea era um disco plano, e que estávamos perto de seu centro, mas as suposições enganam. Nuvens de poeira obscurecem a luz. As estrelas variam. O cosmos se comporta mal. Seu filho, John Herschel, continuou o trabalho, com mais cautela, e à medida que os telescópios melhoravam, o ceticismo também aumentava. No século XIX, 2 interpretações competiam. Uma via as nebulosas como galáxias distantes, outras vias lácteas. A outra as via como sistemas solares em formação, nuvens de gás se aglutinando em estrelas. Uma visão implicava um universo de muitas ilhas, vasto e populoso. A outra, um sistema singular e local, o cosmos de uma ilha, da confiança vitoriana. William Huggins ajudou a resolver a disputa. Em 1864, ele apontou um espectroscópio para uma nebulosa planetária em Draco.
Ele esperava ver um espectro estelar, uma banda contínua quebrada por linhas de absorção. Em vez disso, ele viu linhas de emissão brilhantes gás. A nebulosa não era um aglomerado de estrelas. Era vapor brilhante. Esta descoberta colapsou séculos de especulação em uma única noite. Os céus, ao que parecia, eram mais diversos do que se imaginava. Mas nem todas as nebulosas eram gás. Outras, como Andrômeda, exibiam espectros como os de estrelas contínuos com linhas de absorção. Não eram nuvens, eram galáxias, sistemas estelares inteiros girando muito além do nosso. O grande debate de 1920 opôs dois astrônomos, Shapley e Curtis, um contra o outro. Shapley argumentou por uma Via Láctea massiva, contendo tudo. Curtis contrapôs a Via Láctea era uma entre muitas galáxias. A discordância deles dependia da distância. Shapley a superestimou, Curtis a subestimou. O debate permaneceu sem solução até Edwin Hubble. Na década de 1920, Hubble usou o telescópio de 100 polegadas no Monte Wilson para estudar estrelas variáveis, cefeidas em Andrômeda. Essas estrelas pulsam em brilho com períodos ligados à sua luminosidade, uma régua cósmica. As medições de Hubble revelaram que Andrômeda estava a mais de 2 milhões de anos-luz de distância, muito fora da Via Láctea. Era uma galáxia. O universo se abriu, mas Hubble viu mais. Ao examinar mais galáxias, ele notou um padrão: quanto mais distantes estavam, mais sua luz era deslocada para o vermelho. Um efeito Doppler. As galáxias estavam se afastando, todas elas. O próprio espaço parecia se esticar. Essa expansão não era uma explosão, era métrica. Não eram galáxias se movendo pelo espaço, mas o espaço se expandindo entre as galáxias. O universo não era estático, tinha uma história. Einstein, que uma vez havia introduzido uma constante cosmológica para manter o universo em equilíbrio eterno, famosamente a chamou de seu maior erro, mas não era, não totalmente. Na cosmologia moderna, a constante cosmológica retornou como energia escura, uma força invisível acelerando a expansão. Energia escura, uma expressão que nomeia nossa ignorância. Ela compreende quase 70% do universo. Não é matéria, não é luz, não é matéria escura, nem mesmo é energia no sentido convencional. É uma propriedade intrínseca do espaço, uma pressão que afasta as galáxias cada vez mais rápido. Vivemos em um universo cujo componente dominante não podemos ver, medir diretamente ou descrever completamente. Observamos suas consequências, sabemos sua porcentagem, mas sua essência nos escapa. Ainda assim, persistimos. Construímos observatórios em altas altitudes, sob o gelo da Antártida, em túneis de montanhas profundas. Lançamos telescópios acima da atmosfera, sondando a luz estelar antiga esticada por bilhões de anos. Ouvimos neutrinos, capturamos raios cósmicos e peneiramos micro-ondas remanescentes do Big Bang. E nesse brilho remanescente, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, encontramos nosso primeiro instantâneo, uma época em que o universo tinha apenas 380 mil anos. Era denso e quente e cheio de plasma. À medida que esfriou, os fótons se desacoplaram e a luz pôde finalmente se mover livremente. Essa luz ainda viaja, resfriada e esticada, sussurrando sobre um tempo primordial. Lá, codificada em leves flutuações de temperatura, está a impressão digital do universo infantil, os padrões semente dos quais as galáxias cresceram. Essas pequenas irregularidades, amplificadas pela gravidade, se tornariam aglomerados, filamentos, vazios. Nosso universo não é uniforme, é aglomerado, texturizado, hierárquico. Estrelas se reúnem em galáxias, galáxias se aglomeram, aglomerados se juntam em superaglomerados, conectados por filamentos de matéria escura, cercando vastos vazios, uma teia cósmica fractal em padrão, imensa em escala, e, no entanto, com distância suficiente ele se suaviza. Nas maiores escalas, o universo parece homogêneo, isotrópico, toda direção a mesma, todo lugar equivalente. Um paradoxo resolvido na inflação, uma teoria que propõe que, na primeira fração de segundo após o Big Bang, o espaço se expandiu mais rápido que a luz, alisando irregularidades, esticando flutuações quânticas em estrutura cósmica, de agitação subatômica a andaime galáctico.
É estranho pensar as estrelas acima são antigas, sua luz, uma memória, sua estrutura moldada por eventos que ocorreram antes mesmo de os átomos existirem. O tempo, na cosmologia, não é linear, é um telescópio apontado para trás. Quanto mais fundo olhamos, mais jovem é a luz. Quanto maior a distância, mais perto chegamos da origem. E, no entanto, o que está por vir? Na noite em que o céu escureceu e de repente brilhou com uma nova luz, as pessoas sentiram que os céus haviam despertado. Aquele momento espelhou uma revolução em nossa compreensão do tempo e da estrutura cósmica. Quando os astrônomos mediram cuidadosamente o desvio para o vermelho de galáxias distantes, eles viram que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava, evidência de que o próprio espaço está se expandindo. Esse simples movimento transformou o espaço de um palco estático em um ator vivo, esticando-se e curvando-se à medida que o universo envelhece. Com a expansão veio um começo, um evento, o Big Bang, que pôs todas as coisas em movimento, matéria e tempo. Rastrear essa origem levou os cientistas a medir o brilho tênue da criação, uma relíquia que eles chamam de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um sussurro pálido de quando o universo tinha apenas uma fração de sua idade atual. Desse brilho emergiu a teia cósmica, filamentos de galáxias entrelaçados através de vazios, a grande arquitetura da própria estrutura, as estrelas dentro dessas galáxias, nascidas em nuvens rodopiantes de gás e poeira, traçaram caminhos não apenas de gravidade, mas de significado, pequenos motores forjando elementos, iluminando planetas, vida e compreensão. No entanto, novas perguntas surgiram mais rápido que as respostas. O que impulsiona a aceleração cósmica? Quão precisas são as constantes físicas que moldam estrelas? Química, vida e morte. Mude a gravidade por um sussurro, ou altere a carga do elétron por um sopro, e as estrelas nunca se formam, ou os átomos nunca se ligam. O universo parecia pré-configurado não para a aleatoriedade, mas para a possibilidade. Um desígnio silencioso sem um projetista. Uma ideia se cristalizou em resposta ao princípio antrópico. Ele não implica propósito, apenas perspectiva. De todos os universos possíveis, apenas aqueles com as condições certas poderiam abrigar observadores. Nós nos encontramos em um desses universos por necessidade. É tautológico, mas não vazio. Esse raciocínio levanta a questão do que mais existe. Poderia haver muitos universos, um multiverso, cada um com suas próprias leis, suas próprias histórias e talvez seus próprios habitantes. Em alguns modelos de inflação, flutuações quânticas fazem com que regiões separadas do espaço se desprendam em universos distintos, universos bolha, com diferentes constantes físicas. A teoria das cordas sugere uma paisagem com até 10, elevado à potência de 500 leis possíveis. Na física quântica, a superposição de todas as possibilidades é literal. Essas ideias empurram nossas mentes para a fronteira entre o que podemos testar e o que podemos apenas imaginar. Os buracos negros, antes curiosidades teóricas, agora ancoram testes de gravidade, mecânica quântica e da própria informação. A matéria em queda carrega informação, mas os buracos negros clássicos apagam qualquer vestígio. Stephen Hawking mostrou que os buracos negros emitem radiação, vazando massa lentamente, mas se a radiação não tem características, a informação desaparece para sempre. Este é o paradoxo da informação do buraco negro, uma encruzilhada entre a certeza da teoria quântica e o colapso do determinismo clássico. Alguns acreditam que a informação é armazenada no horizonte de eventos, emaranhada de maneiras sutis com o interior oculto. Outros propõem que o próprio espaço-tempo emerge de padrões de emaranhamento quântico, que a gravidade é uma consequência termodinâmica. Se assim for, o horizonte do buraco negro é um lugar onde partículas, geometria e informação se fundem em uma única história. A cosmologia se equilibra sob essa tensão. A matéria comum, átomos, moléculas, poeira representa apenas 5% do universo. O resto é escuro, 27% de matéria escura e quase 70% de energia escura. As galáxias, incluindo nossa Via Láctea, flutuam em halos massivos de matéria escura, um andaime silencioso que se revela apenas através da gravidade. A energia escura acelera tudo para fora,
levando o espaço a um futuro de isolamento. Nosso modelo cósmico hoje tem forma plano, em expansão, semeado pela inflação, estruturado hierarquicamente estrelas, galáxias, aglomerados e evoluindo através de vidas estrelato, supernovas, buracos negros, entropia. Ele mapeia o que podemos observar, omite o que não podemos, mas nas bordas deste mapa jazem quebra-cabeças do que é feita a matéria escura, WIMPs ou axions, buracos negros primordiais ou partículas não descobertas. Temos certeza de que a energia escura é constante, ou ela pode evoluir, ou até mesmo se reverter. A exploração futura, laboratórios subterrâneos, aceleradores de partículas, telescópios de próxima geração pode revelar a substância da escuridão ou sugerir simetrias mais profundas ainda não vistas. As duas grandes ideias, o princípio antrópico e o multiverso, vêm da mesma fronteira trêmula. Por que essas leis? Por que este universo se o multiverso é real? Podemos ser apenas um observador entre incontáveis universos de bolso, cada um com físicas diferentes. Essa ideia transforma a cosmologia em filosofia e a filosofia de volta em ciência, porque mesmo que outros universos estejam para sempre além da observação, nossos modelos devem levar em conta a possibilidade. Eles moldam as perguntas que fazemos, os experimentos que projetamos, os telescópios que construímos. Mas não olhamos para fora apenas em busca de espaço, mas em busca de nós mesmos. Traçamos cada átomo de nossos corpos de volta às supernovas antigas. Somos o fim de longas cadeias estelares. Na busca por origens cósmicas, tropeçamos nas nossas. Consciência, reflexão, nossa percepção do tempo. Estes podem estar entre os produtos mais raros do cosmos. Nesse sentido, o verdadeiro objetivo do universo pode não ser a complexidade, mas a compreensão. E assim a cosmologia se torna uma história silenciosa de orientação. Não apenas onde e quando estamos, mas como e por que pensamos. Olhar para fora é, na verdade, olhar para dentro. Espelho para a galáxia, neurônio para a rede. Esse espelho reflete nossos próprios limites na fronteira do que é observável, descritível, explicável. Em uma câmara silenciosa resfriada a quase zero absoluto, um cientista ajusta um detector enterrado nas profundezas da Terra. Ele espera por um piscar, uma colisão tão tênue que pode acontecer uma vez por ano, ou nunca. O alvo, matéria escura, invisível, mas suspeita, esperada, mas nunca confirmada. A esperança que este único fio invisível possa desvendar a natureza de 95% da realidade. A cosmologia por muito tempo foi sobre o visível: estrelas, planetas, nebulosas, galáxias, mas a cosmologia moderna se apoia no invisível. Ela mapeia a ausência tão rigorosamente quanto a presença. Começa a perguntar não apenas o que o universo contém, mas o que ele permite. O cosmos visível é estruturado, mas por que essa estrutura surge? Estrelas se agrupam, galáxias giram, filamentos se estendem através de vazios. Esses padrões vêm não da matéria sozinha, mas das flutuações quânticas iniciais. A aleatoriedade microscópica inflada à escala galáctica. Pequenas oscilações no vácuo, escritas em anos-luz. Sem essa aleatoriedade, não haveria galáxias, nem planetas, nem observadores. Essa lição reaparece em todas as escalas. O universo não é determinista no sentido clássico, é probabilístico, governado por funções de onda, não por certezas. Até o vácuo está vivo, fervilhando com potencial. Partículas virtuais piscam para a existência e desaparecem. Essa natureza quântica não se limita ao microscópico, ela molda a cosmologia. O espaço, também, pode não ser fundamental. Em alguns modelos, ele emerge do emaranhamento quântico, de redes de informação, de algo mais profundo que a geometria. Assim como a temperatura surge do movimento de átomos, o espaço pode surgir de correlações entre estados quânticos. O que chamamos de distância pode ser uma ilusão de conectividade. O tempo também pode ser emergente, ou relacional, ou parcial. Na visão do universo em bloco, o tempo é uma dimensão como o espaço, cada evento já embutido em uma estrutura quadridimensional estática. Passado, presente e futuro coexistem, experienciados de forma diferente por diferentes observadores. Na gravidade quântica em loop, o tempo surge de redes de spin e sua evolução. Em outras visões,
O tempo não é real, um subproduto da entropia e da memória. A entropia, a medida da desordem, dá ao tempo sua flecha. Lembramos do passado porque a entropia aumenta, ovos se quebram, gelo derrete, estrelas morrem, galáxias se espalham. O universo envelhece não porque o tempo flui, mas porque a desordem cresce. A segunda lei da termodinâmica é a única flecha que nunca se dobra para trás. À medida que a entropia aumenta, o universo evolui, estrelas se apagam, galáxias se afinam, buracos negros evaporam. O que resta, em trilhões de anos, não é silêncio, mas equilíbrio, uma morte térmica onde a energia é uniforme e nada mais pode acontecer, sem gradientes, sem estrutura, apenas uma névoa de partículas na noite infinita. Mas mesmo isso pode não ser o final. Algumas teorias sugerem que o vácuo não é estável. Ele poderia decair para um estado de menor energia, desencadeando uma transição de fase, uma bolha de vácuo verdadeiro se expandindo na velocidade da luz, desfazendo tudo, o fim não pelo frio, mas pela transformação. Outros modelos imaginam o renascimento, um grande salto onde a contração substitui a expansão, e um novo universo emerge dos destroços do antigo, ou modelos cíclicos, onde o cosmos passa por épocas intermináveis, cada uma dando à luz espaço, tempo, matéria e depois se dissolvendo novamente. Esses universos têm memória, ritmo, cadência. O fim nunca é o fim. Se o próprio espaço-tempo é emergente, então o que está por baixo pode ser atemporal e sem lugar um substrato quântico, uma estrutura matemática, um código. Alguns teóricos veem a realidade como computação, um computador quântico cósmico evoluindo estados. Outros imaginam redes nós e ligações, como neurônios, mas mais fundamentais codificando a forma da existência. Essa visão borra a física com a metafísica. Convida-nos a perguntar: o universo é algo, ou é o padrão que algo faz? É substância ou relação? Nesta luz, a questão da consciência reaparece. Se o universo é informacional, e os observadores são detectores de padrões, então a consciência pode ser o universo refletindo sobre sua própria dinâmica. O filósofo Thomas Nagel uma vez se perguntou como é ser um morcego, mas a cosmologia pode perguntar como é ser uma galáxia, ou um campo quântico, ou um fragmento autoconsciente do universo capaz de modelar o todo. Nossa experiência do tempo de movimento, de devir, pode ser um eco local de dinâmicas mais profundas. Em algumas teorias, a consciência colapsa a função de onda. Em outras, todas as possibilidades existem, e a consciência simplesmente segue um caminho. Outras ainda sugerem que a consciência é uma característica da complexidade não fundamental, mas emergente, como o tempo ou a linguagem. E, no entanto, aqui estamos embutidos no tempo, curiosos e limitados, vislumbrando o infinito por meios finitos. Nossos modelos se tornam mais precisos, mais abstratos, mais unificados, mas não são fins, são pontes. Teorias de tudo visam não substituir o mistério, mas enquadrá-lo, converter desconhecidos em um não saber estruturado. Neste trabalho, a cosmologia se torna tanto uma ciência quanto um espelho. Ela estuda estrelas e galáxias, mas reflete significado, lugar e consciência. Ela nos mostra não apenas o quão longe estamos do centro, mas o quão longe chegamos de não saber nada. A borda do entendimento não é um vácuo, é um contorno sempre em mudança, moldado por perguntas que ousamos fazer. Um neutrino desliza silenciosamente pela crosta da Terra, despercebido por trilhões de átomos. Ele pode passar por um planeta inteiro, até mesmo por uma estrela, sem colisão. E, no entanto, sua presença não é sem sentido. É uma testemunha de eventos que se desenrolaram meros segundos após o Big Bang. Essas partículas fantasmagóricas carregam as histórias mais antigas, inscritas em energias fracas demais para a luz contar. A cosmologia hoje é tanto sobre tais sussurros quanto sobre a luz. Ouvimos esses sussurros não apenas com telescópios, mas com detectores resfriados com xenônio líquido, com tanques subterrâneos de água ultrapura, com satélites sintonizados na radiação de fundo que se estende desde o nascimento do tempo. Essa radiação, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, já foi fogo, agora resfriada a uma névoa sussurrante. Seu padrão, suas minúsculas flutuações de temperatura, carregam a impressão de ondas sonoras primordiais.
ondulações de densidade que semearam as galáxias. O cosmos não começou como uma escuridão silenciosa, mas como uma fornalha rugindo de fótons e plasma. A luz não podia viajar livremente até que os átomos se formassem, desacoplando a matéria da radiação. A partir daquele momento, a luz deu testemunho e a memória começou. A estrutura do universo, de aglomerados de galáxias a vazios, formou-se sob a atração da gravidade em um andaime de matéria escura. No entanto, ainda não sabemos o que é essa matéria escura, nem a energia escura que impulsiona a expansão. Juntas, elas compõem mais de 95% do cosmos. O que entendemos é uma lasca, um traço luminoso em uma vasta arquitetura de mistério. E ainda assim, mapeamos. Simulamos universos dentro de computadores, cada um uma história possível. Mapeamos oscilações acústicas de baryons, efeitos de lente, levantamentos de desvio para o vermelho, enviamos sondas para além de Plutão, ouvimos ondas gravitacionais ondulando pelo espaço-tempo e vasculhamos dados em busca de assinaturas que possam sugerir multiversos ou inflação cósmica. Nessas explorações, a questão das origens muda de forma. O que veio antes do Big Bang? Talvez nada, ou talvez tudo colapsado em uma semente quântica menor que um próton, densa além da compreensão, da qual a expansão brotou não no espaço, mas como espaço. Alguns teóricos imaginam o universo emergindo de uma flutuação quântica, um arroto do vácuo em um meta-universo eternamente em inflação. Outros propõem que o próprio tempo começou no Big Bang, que antes não tem significado. Na cosmologia quântica, o universo pode ter tunelado para a existência como uma partícula através de uma barreira de potencial, governado não pela causa, mas pela amplitude. Tais modelos inspiram admiração, mas também humildade. Eles nos lembram que nossas intuições aprimoradas no pomar de Newton, refinadas nos campos de Maxwell, esticadas na relatividade de Einstein são ferramentas locais. O cosmos pode não se conformar a elas. E, no entanto, neste imenso e estranho mundo encontramos ressonância. As leis da física são as mesmas em galáxias distantes. As constantes de Planck, de Boltzmann, a velocidade da luz são irrazoavelmente estáveis. Por quê? Por que essa simetria, essa coerência? Alguns invocam princípios antrópicos, talvez apenas universos com tais propriedades permitam que observadores surjam. Outros buscam uma teoria mais profunda, uma elegância unificadora da qual as constantes devem seguir. Outros ainda sugerem que vivemos em uma simulação, um programa cosmológico executado por agentes desconhecidos em substratos inimagináveis. Mas seja computação ou contingência, teoria das cordas ou código simulado, o efeito é o mesmo, um cosmos que sugere uma lógica, mesmo que ainda não a compreendamos. Essa lógica, seja natural ou luminosa, é espelhada em nosso próprio esforço, no fato de que o hidrogênio, sob as condições certas, torna-se consciência, que o pó pode sonhar, que átomos dispostos em redes neurais podem perguntar por quê. Da Babilônia aos telescópios espaciais, das tábuas de argila aos quarks, transformamos a admiração em método. Nossos mitos se tornaram medições, nossas histórias, simulações. No entanto, no cerne disso permanece o mesmo impulso nos colocar na ordem desdobrada das coisas. Medimos o tempo em bilhões de anos, falamos de horizontes e morte térmica, mas vivemos em momentos, no flash da descoberta, na quietude de saber que fazemos parte de algo antigo, imenso e em desdobramento. Nossas mentes, frágeis e breves, também são vastas em alcance. Carregamos dentro de nós a memória das estrelas. E assim, a cosmologia não termina, ela circula. Cada nova percepção reformula as antigas perguntas. Onde estamos? De que é feito tudo? Isso vai acabar. Tinha um propósito. Essas não são apenas questões científicas, são existenciais, éticas, poéticas. Elas moldam como valorizamos a vida, como enfrentamos o desconhecido, como encontramos significado. No final, talvez a ideia mais radical não seja que o universo está se expandindo, ou que o tempo começou, ou que a realidade é feita de probabilidades, mas que neste vasto campo de forças e campos, surgiu uma espécie capaz de se importar com isso. Não somos o centro, mas somos uma testemunha, e nisso, somos significativos. O neutrino passa, as estrelas giram,
O universo continua silencioso, imenso e possivelmente infinito. Mas por enquanto estamos aqui, ouvindo,